condições de germinar e futuramente de frutificar, porque elas não teriam raízes fortes, né? Nesse sentido, para que a gleba possa cumprir a função, o arado, né, esse movimento da terra, ele se faz necessário. Assim como ele fala que o estatuário, para poder recorrer ao buril, né, para poder afeiçoar o mármore, ou seja, ele vai, corta o mármore, mexe com ele para poder, para que ele possa tomar a forma que ele deseja. Então, a gente pode entender nessa comparação que a semente somos nós, né? E nós, espíritos encarnados, e que o arado são as diversas situações desafiadoras que a gente vive no cotidiano. São as nossas provas, as nossas dificuldades, as nossas expiações, né? As adversidades que a gente vive, os desafios. E a gleba, né, é a nossa missão reencarnatória, é a vida que a gente tem como espírito nesse momento, nessa existência, que a gente tem como oportunidade de evoluir. E o semeador é Deus, que não vai abrir mão, que não vai renunciar de forma alguma o processo educativo do nosso coração. Então, o que a mensagem quer dizer? Que a educação do nosso espírito vai acontecer, mas ela não vai acontecer numa zona de conforto. Ela vai acontecer através da vivência das adversidades e dos desafios da nossa vida cotidiana, que irão educar paulatinamente o nosso espírito. A forma como a gente vai viver esses desafios é que vai definir se a nossa jornada, se a nossa caminhada vai ser mais árdua ou não. Enquanto a gente está encarnado, nós somos chamados a entender diversas situações que ocorrem em nossa vida. Muitas delas são esses desafios diários, e é importante que a gente possa entender os desafios, as causas, as consequências e os mecanismos que esses desafios, eles se desenrolam. Porque compreender o que acontece ao nosso redor é importante para que a gente possa tomar entendimento sobre a nossa caminhada. E da mesma forma que compreender o que acontece ao nosso entorno é importante, compreender o que existe dentro da nossa intimidade se faz tão necessário quanto. E ele prossegue na mensagem. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entender é compreender. É ir para além da superficialidade, é buscar os mecanismos mais profundos que possam nos ajudar a assimilar a origem dos fatos e de todos os acontecimentos que nos cercam. Quando a gente começa a compreender que os reflexos mentais que produzimos diante das diversas situações que a gente vive, no trabalho, em casa, nos relacionamentos que a gente possui, quando a gente começa a entender que esses reflexos mentais, eles existem e existe uma relação ao entorno deles, a gente começa a conhecer melhor as coisas. E assim, quando a gente passa a conhecer melhor essas coisas, a gente começa a se conhecer melhor também. E isso às vezes pode trazer um certo espanto, porque se autoconhecer às vezes assusta, porque a gente passa a perceber que nem sempre a gente é o que a gente pensa ser. Nesse sentido, ele prossegue. O entendimento que simbolize fraternidade operante, simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Quando ele fala da importância da gente conhecer os nossos reflexos mentais,
ele quer trazer para a gente, complementando com o prosseguimento da mensagem, é que a relação que a gente vai ter com o próximo, com as pessoas, com as situações que a gente vive, depende muito mais daquilo que a gente produz no nosso coração do que daquilo que o outro tenta imprimir sobre nós mesmos. Tem um livro chamado Jesus no Lar. No capítulo 35, ele fala também sobre o entendimento. Esse livro é muito fantástico, porque ele é um livro que fala sobre as reuniões que Jesus fazia na casa de Pedro com seus apóstolos. E cada um dos capítulos, ele fala de algum tema importante, onde os apóstolos contam, né, sobre as suas dificuldades pessoais, as suas adversidades, e eles procuram a Jesus no intuito de serem acolhidos. E Jesus amorosamente acolhe, mas sempre aproveita a oportunidade para poder dar para poder fazer daquela situação um aprendizado, uma lição, né? E aí, nesse capítulo 35, um dos apóstolos, ele estava partilhando o aborrecimento de ter sido maltratado por pessoas que eram os seus devedores, né? E Jesus, como um bom pai, acolheu a queixa do discípulo, mas não deixou de aproveitar a oportunidade para retribuir com ensinamento. O discípulo contou para Jesus, nessa oportunidade, Jesus contou para o discípulo que se queixava que um dia um sábio que organizava uma escola de ensinos, de ensinos espirituais, encontrou um dos aprendizes na rua na mesma condição de queixoso, reclamando das pessoas, reclamando da falta de educação das pessoas. E aí, esse sábio convidou o aprendiz para dar uma volta na rua, para que eles pudessem pedir contribuições para poder auxiliar na construção do templo, né? E aí, no meio do caminho, os dois estavam juntos, o sábio e o seu aprendiz. No meio do caminho, eles encontraram várias pessoas e foram maltratados por todas elas. Mas eles prosseguiram a caminhada. E aí o sábio convidou o aprendiz para poder seguir cada uma das pessoas que haviam destratado eles, né? E aí, no momento em que eles foram seguindo, eles observaram que cada uma daquelas pessoas tinha uma dificuldade particular, né? Todas elas passavam por situações e problemas muito dolorosos. Um deles estava gravemente enfermo, o outro tinha acabado de perder uma filha, o terceiro, ele era acometido pela loucura, e o último tinha acabado de descobrir que estava entrando em falência. No final dessa experiência, o sábio virou para o aprendiz e fez uma pergunta, né? Ele silenciou, experienciou, né? Eles viram as situações individuais de cada uma das pessoas que tinham sido rudes, e aí no final o sábio olhou para o aprendiz e perguntou: você guardou a lição? Né? Então, assim, e aí no final Jesus conclui com a seguinte fala para o discípulo também que estava se queixando de ter sido maltratado: que, na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e espinhosa do que a nossa, né? E aí a gente traz isso e começa a refletir. E aí ele prossegue, né, na mensagem do entendimento do livro Pensamento e Vida. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que nós emitimos em regime de circuito natural. O que significa isso? Significa que, às vezes, a gente acaba lidando com situações de adversidade, e essas adversidades são bastante dolorosas quando elas estão envolvidas nas relações que a gente estabelece, e a gente, às vezes, acaba se machucando, se magoando, né? Mas a gente desconhece as situações individuais que aquelas pessoas estão passando. E aí, o desajuste do outro, ele passa a provocar desajuste em mim
quando eu estabeleço conexão com isso. Então, quando a gente começa a ter conhecimento dos reflexos mentais que a gente possui, que a gente produz, a gente começa a identificar também as outras pessoas que nos rodeiam. E aí a gente começa a um movimento de educação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Eu consigo encontrar um colega de trabalho um pouco mais aflito, e compreender que aquela pessoa, ela é daquela forma, mas que eu não necessariamente preciso me conectar a ela caso eu não deseje. E isso é importante, porque isso começa a permitir para a gente uma melhor relação com as pessoas que a gente convive. Não significa que a gente vai deixar de lado quem nos solicita ajuda, mas significa que a gente não vai se desarmonizar com situações que não são necessárias. E aí a gente passa a entender por que certas situações elas ocorrem, né? Porque são oportunidades de compreensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos e também do próximo. E isso traz para a gente uma liberdade de agir, de sentir, né? E a gente começa a ter uma clareza do porquê e de quando a gente estabelece sintonia com as situações que às vezes são adversas a nós. Às vezes estabelecemos sintonias com aquilo que nos provoca dor, porque a gente também está desarmonizado. E quando você começa a compreender, você tem uma necessidade de fazer um movimento contrário. Significa que a gente vai passar pela vida sem se desarmonizar? De forma alguma. Como o início da mensagem mostra, a gente está aqui para burilar o nosso espírito. Então, as adversidades, elas vão acontecer. Mas a gente vai começar a experienciar elas de uma maneira mais lúcida e menos dolorosa. Porque a gente vai deixar de permanecer, às vezes, em círculos dolorosos, que quando a gente não tem ciência dos nossos reflexos mentais, daquilo que é meu, daquilo que é do outro, daquilo que é de minha responsabilidade, daquilo que pertence a outra pessoa, daquilo que eu encontrei sintonia, conexão, do ponto de vista harmônico ou desarmônico, a gente vai continuar vivendo tudo, mas de maneira menos pesada, né? E mais consciente. E aí a mensagem prossegue. Categorizamo-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas de recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, eles são dotados de energia. Tudo ao nosso entorno é energia. Só que energia é organizada de maneira diferente. O notebook que eu estou usando para conversar com vocês tem um tipo de energia, o plástico do qual ele é feito é organizado de uma forma, o ar que a gente respira tem uma energia organizada de uma forma, a água fluidificada que a gente vai beber tem uma energia organizada de uma forma, e do mesmo jeito, os pensamentos, as emoções e os sentimentos que possuímos apresentam uma energia eletromagnética, que a gente usa para o bem ou para o mal, né? Que a gente consegue usar de uma maneira a colaborar ou a prejudicar. Só que, diante dos conhecimentos que a doutrina espírita nos confere, ninguém planta abacaxi e colhe uva, né? Tudo aquilo que a gente semeia volta para a gente, né? Invariavelmente. E aí ele fala, impregnado de recursos felizes ou infelizes. Por que é que às vezes a gente encontra um colega de trabalho desarmonizado
e a gente consegue não entrar naquela sintonia desarmônica? Porque provavelmente a gente está no movimento de autoconhecimento, de cuidado dos nossos pensamentos, num processo de educação e evangelização do nosso espírito. Então, aquela sintonia não nos fere. Eu estou criando ao meu entorno um campo, uma energia eletromagnética que me protege, né? Que me resguarda de sintonias que poderiam me provocar desajuste. E isso é de responsabilidade nossa. Então, todas as energias que a gente percebe ao nosso redor, elas podem ou não entrar no nosso ser, podem nos influenciar de forma positiva ou negativa. Contudo, a gente não está totalmente à mercê de todas as energias externas que nos circundam, porque os pensamentos e os sentimentos, eles apresentam uma atividade individual, eles possuem uma dinâmica e são constantes. Se a gente tivesse à mercê de todas as energias que a gente se depara na rua, no trabalho, às vezes um familiar um pouco aborrecido que encontra a gente quando chega em casa, se a gente tivesse à mercê de tudo isso, qualquer pessoa que desejasse o nosso mal poderia nos afetar. Da mesma forma, qualquer pessoa que desejasse imensamente o nosso bem poderia eximir a gente de algumas provas, de algumas dificuldades, né? Só que a nossa caminhada é individual, né? E nesse sentido, é importante a gente compreender que só encontra sintonia com a nossa intimidade, só é capaz de nos gerar conflito ou paz aquilo que a gente estabelece conexão. Aquilo que tem uma frequência na frequência da gente, né? E o entendimento disso é importante, porque a gente começa a compreender tudo que acontece ao nosso redor. E aí ele prossegue na mensagem. Quando coléricos e irritados, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. E quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios, né? Então, às vezes a gente chega numa conversa com uma outra pessoa e levamos um desaforo sem merecer. De imediato, o nosso instinto, ainda muito, muito vivo e latente daquilo que a gente foi em outras existências, nos impulsiona a responder àquela situação de desaforo, de desavença com agressividade. Esse é o primeiro impulso. Mas, no processo de educação do nosso espírito, a gente já tem condição de parar e refletir se a gente prefere ter razão ou ter paz, né? Isso não significa que a gente vai deixar todo mundo nos ofender de maneira livre. Não é isso. Não é que a gente vai ser passivo e permissivo com os desajustes alheios, mas que a gente vai impor limite de forma assertiva e amorosa, sem agressividade, sem falta de educação, né? E aí ele prossegue. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro, e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. É importante a gente lembrar que a perfeição ainda não nos cabe. Portanto, a gente ainda possui fortemente reflexos das dificuldades morais que a gente precisa transmutar, que a gente precisa transformar, né? Mas Deus é justo e bom, e a todo instante Ele nos ampara na jornada. Significa que agora, estudando, assistindo as palestras,
participando dos tratamentos do centro espírita, ou dos estudos da casa, eu vou ser uma pessoa equilibrada, zen, que não vou me desajustar com um coleguinha de trabalho desajustado, ou que não vou ficar enfurecido com aquela pessoa que me corta na frente do carro, no trânsito, por exemplo. Não, não significa isso não, porque eu ainda estou em processo evolutivo, eu ainda estou lá sendo arado, mas significa que eu já tenho condições de refletir. E é esse o entendimento que a mensagem nos traz. E aí, essa mensagem prossegue. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face da luz com que se alteiam para os cismos da evolução, e pela face da sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. A nossa progressão é certa, o nosso destino é o amor puro. Nascemos, fomos criados por Deus para um dia atingirmos a categoria de espíritos puros. Jesus um dia foi como nós, né? E um dia seremos como Jesus no processo de evolução. Ninguém retrocede, ninguém caminha para trás. A gente sempre caminha adiante. Uns num passo mais acelerado, outros num passo um pouco mais lentificado. Então, até que a gente entre nisso que ele denomina de consciência cósmica, ou seja, ampliação da nossa consciência, desejo sincero e puro de exercer o amor, até que a gente chegue nesse estágio, e a gente um dia vai chegar, não sei há quantos bilhões e bilhões de anos, mas a gente vai. Até que isso aconteça, a gente sempre vai ter um lado sombra e um lado luz. E isso não é ruim, porque a sombra só existe porque tem luz. Do jeito que a gente tem uma série de dificuldades morais a reparar, a gente também tem muitas virtudes que nos auxiliam. E aí a gente lembra da palavra de João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina espírita, ela nos possibilita ter conhecimento de muitos desses fatos, que proporcionam o entendimento de todas essas relações que a gente estabelece na vida. A liberdade a qual o João se refere, se trata do clareamento da nossa consciência, né? E da trajetória, a jornada, da jornada à lei de amor que a gente está percorrendo. A gente não vai alcançar a libertação sem a gente abolir a ignorância que ainda existe no nosso espírito. E é importante observar que o conhecimento ele é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco mesmos, né? Porque, como eu falei, a gente ainda tem a sombra, mas a gente já tem luz. E a gente precisa olhar para a gente com alto amor. Reconhecer aquilo que precisa ser transformado sem ter vergonha de si. Porque Jesus é perfeito, Deus é perfeito. E Ele ama a gente infinitamente, ainda que a gente possua muita coisa a ser modificada, né? Esse processo exige tempo, exige paciência e repetição. É aquilo que Chico dizia, disciplina, disciplina, disciplina. A disciplina, já falava Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Então, quando você tem disciplina diante das coisas que você deseja na sua vida, você é livre, porque você consegue modificar, alcançar objetivos. Não é porque, como eu falei, não é porque a gente está aqui numa rotina de estudo que a gente vai virar ser de luz, mas a gente está a caminho, e a compreensão desse caminho, a compreensão de que somos amparados, fortalece a nossa jornada. André Luiz afirma no livro Sol nas Almas, né, que o conhecimento espírita ele é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça.
Por que ele fala que o entendimento espírita é importante? Porque ele ajuda a compreender essa relação que a gente tem para com o mundo. Ele traz para a gente a luz do conhecimento das causas das aflições que produzimos hoje, das causas das aflições que produzimos em outras existências, daquilo que a gente às vezes acha que é incompreensível nessa vida, às vezes da morte prematura de uma criança, às vezes de um acidente fatal de uma pessoa que a gente ama. Essa compreensão não tira a dor da situação, mas traz uma compreensão que ajuda a prosseguir na caminhada. E assim, a gente vai, né, desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, aqui buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo, como todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Eu não sei se vocês já ouviram falar que o pensamento tem poder e tem poder mesmo. A gente, quando pensa, como eu falei no início, a gente movimenta uma energia eletromagnética. E aí, quando a gente movimenta essa energia com intuito, com vontade, para o bem, a gente é capaz de promover diversas situações extraordinárias. E a mensagem prossegue. Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Portanto, somos uma rede conectada, conectada com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, com as pessoas que a gente auxilia, com quem presta serviço na nossa casa. Somos uma comunidade. A gente só enxerga como família quem está dentro da nossa casa. Mas um dia a gente vai amar tanto que a gente vai enxergar como família todas as pessoas do planeta que a gente habita. Então, como uma rede conectada, na hora que a gente precisar ajudar alguém, a gente precisa compreender que naquele momento a gente está auxiliando, mas em uma outra volta da vida, nós seremos os auxiliados. Então, a gente precisa prosseguir nessa jornada com a mesma compaixão com o outro que a gente desejaria ter para consigo. Então, quando encontrarmos os portadores de aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos comumente contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo atormentada. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob o laço pesado, a caminho do matadouro. E eu trago uma outra reflexão de Romanos, né? Que está bem no início de uma mensagem do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel Achico, intitulada Também Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o que ele fala nessa mensagem? No fundo, todos anelam a modificação, no entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições, e no crescendo e desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a do plano exterior flutuante. Nessa reflexão, o Emmanuel nos chama a atenção de que o entendimento, a renovação necessária, não é aquele que é feito no plano exterior. Por diversas vezes, ainda muito arraigados ao materialismo, ao egoísmo, a gente pensa que renovação, entendimento, ocorre de maneira mais importante através de um projeto pessoal, através de um imóvel adquirido, através de um emprego desejado, através de uma qualificação técnica, através de títulos, quando, na verdade,
A mais importante transformação que a gente pode viver é aquela que existe no nosso interior. Não que as coisas externas elas não sejam importantes, elas são. A gente vive em sociedade, então a gente deseja e merece ter boas condições de vida. Mas a transformação externa, ela não é a mais importante. Às vezes a gente encontra, se depara com pessoas na vida que são tão simples, tão humildes, têm tão pouco, mas têm um grau de sabedoria tão grande, porque elas encontraram a compreensão dessa transformação. Elas adquiriram o real entendimento que Jesus vem nos ensinar com essa mensagem. Então, a renovação que se propõe é a renovação da nossa consciência. E ele prossegue nessa mensagem. Transformar-se ao cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes a que eles se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. A vida nos convida incessantemente à renovação interior, a compreender mais, a ampliar nossa consciência, transmutando as velhas chagas que a gente ainda carrega de outras existências. Se não nos propomos a revisitar os padrões de comportamento que ainda nos fazem sofrer, né, que não nos fazem bem, ainda que fora, o externo, seja farto de sucesso e benefícios transitórios, a gente ainda não vai se sentir bem. E a gente vai permanecer traindo o nosso compromisso conosco mesmos, né? Nos permitindo uma paralisia, que é ruim. A gente precisa aplicar a disciplina no esforço em duas frentes, né? A do conhecimento, a da reflexão, a da busca de novos conceitos, mas também a de associação de tudo isso com o trabalho no bem, né? Conhecer quem somos, conhecer as reações que possuímos no nosso infinito particular é essencial para que a gente possa entender o nosso processo de transformação e o que a gente precisa para poder se modificar. E ele prossegue: repara a estrutura dos teus raciocínios de agora ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio o quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isso e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Jesus nunca nos desampara. É preciso ter coragem para a renovação, porque tudo aquilo que ainda dorme na nossa sombra precisa ser trazido para a luz para que seja transformado. É um processo que é muito difícil às vezes e também doloroso, mas é necessário, né? E a gente não está desamparado. Esse processo precisa ser permeado de amor e de compaixão da gente para com a gente. Pois se temos inúmeras falhas a serem transformadas, a gente já tem muitas virtudes que nos fortalecem na caminhada. E a mensagem do livro Pensamento e Vida, Entendimento, finaliza. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode nos garantir o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a se expandir de nós em reflexos de protetora renovação. Eu agradeço a oportunidade e eu desejo uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Obrigada, Débora, pela linda palestra. E agora a gente chama a nossa irmã Daniela para fazer, então, a meditação guiada. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos, então, para o nosso momento de introspecção, momento em que nós recebemos os benefícios
salutares do passe e fluidificamos as nossas águas. Momento em que nós trazemos a nossa atenção, o nosso coração para o tratamento, para o aquietamento do nosso corpo e espírito. Então, vamos fechar os nossos olhos e respirar profundamente. E quando respirar, vá sentindo o fluxo da respiração que aquieta o seu corpo, aquieta a sua mente, fluxo da respiração que aquieta o seu coração, faz você se sentir tranquilo, sereno, confortável, faz você se soltar e se permitir, percebendo a energia de amor que toma conta de você. Uma energia que descansa, faz você se conectar com o coração do Mestre Jesus. Um coração sereno e de amor. Uma serenidade que te abraça os sentidos e tranquiliza teus pensamentos. E essa energia de amor faz você se sentir leve e feliz. Perceba-se no aconchego da respiração nesse momento. Vai relaxando o teu corpo, soltando músculos, nervos, tendões, articulações. Permita-se relaxar e essa energia amorosa vai envolvendo cada pedacinho de você, tomando conta dos pés, dos tornozelos, relaxando as pernas, os joelhos, as coxas e os quadris, também a pelvis, as costas, braços, antebraços, as mãos, os dedos das mãos. Tira as tensões do pescoço, vai descontraindo as faces, relaxando a língua na boca, as narinas, os olhos, pálpebras e sobrancelhas, a testa sem rugas, o couro cabeludo e as orelhas. Vai sentindo a descontração desse momento. Você se sente leve, como se flutuasse, como se então se transformasse com essa energia amorosa em uma belíssima ave que voa, que plana e se deixa levar por uma brisa suave.
um voo que liberta e relaxa, te faz se sentir cada vez mais feliz, como se ao voar você percebesse toda a beleza que do alto você avista, forma de cores, sutilezas, uma leveza que te permite ir para onde você desejar, sem se prender, apenas se deixando guiar pelo vento, o frescor toma conta das tuas asas. Toca carinhosamente o teu rosto, essa agradável sensação de liberdade. Liberdade que você se permite quando deixa a sua luz brilhar, quando ela esparge do seu coração e voa, e se torna leve e feliz. Deixe-se levar pela energia sutil e sublime do universo. Passeie por lugares onde você deseja apreciar a beleza, a serenidade. Um abraço singelo da espiritualidade, que acolhe você, a sua luz, e que te permite brilhar ainda mais, que te permite reconstruir tudo aquilo que você deseja. E você se sente leve. Sente a energia amorosa que faz com que a luz do seu coração brilhe para além do seu corpo. Como se ao voar, essa energia se desprendesse, caísse por todos os lugares onde você passa, distribuindo gotinhas de luz que vão tomando conta da sua casa, dos locais onde você viaja no seu passeio cósmico, das pessoas que são tocadas por essas partículas de amor, e também vão sendo acolhidas, vão se sentindo leve, vão sentindo o aconchego do amor do Cristo, o auxílio fraterno dos irmãos espirituais. Vão transformando corações assim como o seu.